eu gostaria de começar lendo um trecho importante da palavra de Deus, que eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, e versículos 15 a 16. Um texto muito conhecido das Escrituras, muito usado, sobretudo em contextos evangelísticos ou missionários, missiológicos, eclesiológicos, assim por diante, e como pontapé inicial do nosso estudo sobre o batismo nas águas. Na noite de hoje, depois eu vou passar esses slides aqui para os irmãos, tá? Eu vou compartilhá-los aí no nosso grupo aqui do WhatsApp da igreja. Mas vamos lá. Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 16, diz o seguinte. Se os irmãos puderem ficar em pé, fiquem. Quem não puder, por favor, fique assentado. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São dois versículos muito breves e conhecidos. Vamos lê-los de novo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Vamos orar a Deus. Fecha os teus olhos, por favor, e vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesse momento. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, quero te agradecer por esta igreja aqui reunida neste lugar. Te agradeço, Senhor, pelos teus filhos e filhas, pelos teus servos e servas, irmãos e irmãs, pelas pessoas também que ora estão conosco hoje aqui, talvez visitando-nos. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas indistintamente, aqueles que estão assistindo ou ainda assistirão depois este vídeo também, esse estudo pela internet, pelo canal do YouTube. Que o Senhor abençoe todas essas vidas e que o Senhor nos conceda na noite de hoje, particularmente nesse momento, contextos em que possamos aprender mais sobre a sua palavra, especialmente mais sobre o batismo, que será o assunto, o tema principal, central da nossa fala na noite de hoje. Abençoe-nos, abençoe o nosso intelecto, abençoe a nossa compreensão, me dê graça, Senhor, para discorrer sobre esse tema, dê graça também à sua igreja, a todas as pessoas que ora nos veem, que ora nos assistem, para que todos possamos ter um entendimento, uma compreensão mais aprofundados acerca desta ordenança que assim o Senhor nos deu na sua palavra. Nos abençoe e que isto sirva para instruir, abençoar, aperfeiçoar a vida da sua igreja como um todo, a nossa vida como um todo. É o que nós te pedimos, gratos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Pode, por favor, se assentar. Como vocês, então, podem perceber, o tema do nosso estudo nesta noite, nós não vamos tratar deste assunto de forma mais aprofundada. Eu vou, inclusive, evitar usar ao máximo eventuais terminologias técnicas, porque a nossa ideia é trazer um estudo obviamente bíblico, teológico, que agregue um conteúdo importante para a Igreja do Senhor aqui reunida, mas é buscar fazê-lo de uma forma, eu diria, ao máximo didática, ao máximo prática, o máximo inteligível possível para que nós compreendamos este assunto. E no nosso próximo slide, nós vamos ter aqui já um sumário daquilo que nós vamos apresentar, e vocês podem também aproveitar e acompanhar aqui ao lado, tá? Esse material, repito, depois eu vou compartilhar com os irmãos ali no nosso grupo de WhatsApp, então os irmãos poderão ter acesso não apenas a esse material, depois ao vídeo, e estamos à disposição para também tirar eventuais dúvidas, esclarecê-las à medida, é claro, do conhecimento que Deus assim nos deu e nos proporcionou, e que seja para nossa edificação e para a glória dele. Amém? Mas na noite de hoje, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre 8 perguntas principais que, ora, vocês veem aí na tela, e que são as seguintes. Primeira,
O que é o batismo? Vamos trazer uma breve definição de batismo. Quais são os dois principais tipos de batismo que existem? Depois, no terceiro item, quais são os três principais meios ou formas através das quais o batismo ele pode ser ministrado ou acaba sendo ministrado dependendo da fé, da confessionalidade, da denominação cristã e assim por diante. Na sequência, em quarto lugar, vamos ver por que devemos ser batizados, por que será que as igrejas cristãs evangélicas falam tanto sobre a necessidade do batismo, por quê? Então, por que há esta necessidade? Em quinto lugar, em quais textos bíblicos Jesus ordena o batismo? Nós vamos também ver a fundamentação bíblica, escriturística, sobretudo neotestamentária, onde nós vemos que o batismo ele é uma ordenança, é uma ordem de Jesus, é um mandamento, não é uma sugestão, mas é uma ordem que Jesus dá aos seus discípulos, aqueles que são cristãos, aqueles que o seguem, aqueles que se identificam com a vida e obras de Jesus, com os ensinos de Jesus, com tudo aquilo que Jesus nos deixou como legado. Portanto, uma das ordens que Jesus dá para essas pessoas, também conhecidas como seus discípulos, seus servos e servas, é que se batizem. No caso, se batizem nas águas. Depois nós vamos ver em sexto lugar, quais são os requisitos fundamentais que o candidato ao batismo nas águas deve cumprir? O que um candidato ao batismo nas águas, alguém que anseia, que almeja descer nas águas, o que ele deve ter como requisito ou requisitos fundamentais? E aí, em penúltimo lugar, vamos também tratar desse breve, mas importante assunto, ou seja, o batismo ele é necessário para a salvação? Quer dizer que se uma pessoa não se batizar nas águas, ela não é salva? Se este é o caso, o que aconteceu ali com um ladrão penitente, arrependido na cruz? Ele não teve tempo para descer ali da cruz e ir até o Rio Jordão, até o Mar da Galileia, até outra porção de água e se batizar. Então quer dizer que ele não foi salvo, não foi para o céu? Que história é essa? E por fim, em oitavo e último lugar, nós vamos ver qual é o significado simbólico do batismo, tendo em mente, especialmente, o precioso texto paulino de Romanos capítulo 6 e versículos 13 e 4 e outros desdobramentos que nos trazem informações muito importantes acerca do batismo. Então, em geral, esse será o conteúdo da nossa exposição aí, do nosso estudo bíblico, digamos, na noite de hoje. Indo então para o primeiro ponto, nós vamos já ver o que é o batismo. Afinal de contas, o que é o batismo? Por favor, o próximo slide, João. João que está nos ajudando aqui bem sempre, né? Muito obrigado, viu, João? Então, o que nós temos aqui? Em primeiro lugar, vocês podem perceber, e tudo que nós estamos colocando aqui, observem que nós estamos dando referências ou de dicionários, ou enciclopédias teológicas, ou evidentemente da própria Bíblia, tá? Tudo aqui a gente está dando breves referências. Lembrando que no estudo nosso sobre o batismo, a gente não quer usar terminologias mais rebuscadas, técnicas, não é uma aula de uma faculdade teológica, mas nem por isso deixaremos de compartilhar com os irmãos informações importantes. Então, com base nesse dicionário de teologia que vocês aí veem, nós definimos batismo como a prática de aspergir água, derramar água sobre a cabeça ou imergir alguém em água. Nós vamos voltar daqui a pouquinho a esses itens de novo, já daqui a pouquinho. Como um ato de iniciação cristã e também de obediência ao mandamento de Jesus Cristo. O que acontece aqui? A palavra batismo, ela vem de uma palavrinha grega, que é a palavrinha baptisma, que por sua vez vem de um verbo grego que é o verbo baptizo, que significa colocar ou ir para debaixo da água, imergir ou submergir. Então, o sentido etimológico fundamental da palavra batismo tem a ver com a ideia de alguém que mergulha ou imerge na água.
em qualquer tipo de porção aquosa, seja numa piscina, seja num rio, seja no mar, seja em outro tipo de porção ali de água e assim por diante. E como nós acabamos de ver, o batismo ele é uma prática que representa, a partir do texto ora aqui lido, é uma prática que representa, que simboliza o início do batizando na vida cristã. Então nós temos a Bíblia, nós muito bem sabemos, tanto no contexto judaico como no contexto cristão, o judaísmo e o cristianismo, ambas as fés são absolutamente ricas em termos de simbolismos, de representações e de significados. E o batismo nas águas é uma dessas belíssimas, lindíssimas representações cristãs que, sobretudo, simboliza o início da pessoa que se submete ao batismo, do candidato ou candidata ao batismo, é o início, por exemplo, marca ou representa o início da sua vida na fé cristã. Não é que a pessoa que é batizada nas águas acabou de se converter simultaneamente ao momento em que ela entra nas águas. Não, é claro que não. Espera-se muito pelo contrário, que uma pessoa, ao se batizar nas águas, ela já seja convertida antes, já ame a Jesus antes, já se identifique com Jesus antes, já seja de certa forma discípulo ou discípula de Jesus antes, já frequente uma determinada igreja, uma determinada comunidade antes, já seja parte do corpo de Cristo antes. Então, o batismo nas águas apenas dará publicidade diante, evidentemente, de testemunhas que ali participarão também do batismo, dessa fé anterior que o batizando ou batizanda já tem, já possui em Jesus, na sua vida, obras, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua segunda vinda, no perdão dos pecados que há por meio de Jesus, enfim. É importante que essa pessoa já creia, antes de se batizar nas águas, em tudo aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus, sua vida, obras, ensinamentos e, sobretudo, as questões bíblicas em geral do Antigo e Novo Testamentos. A Bíblia como um todo, que envolve a fé cristã. Além disso, o batismo é uma prática a qual todo cristão busca se submeter em obediência à ordem que Jesus deu a esse respeito, como nós vamos ver daqui a pouco. Como nós mencionamos, o batismo não é uma invenção do pastor, não são os teólogos, um grupo de teólogos que se reuniu e inventou isso. Não é algo que uma denominação XYZ criou. Não é uma artimanha que homens usaram para manipular a boa-fé dos fiéis, para terem mais batizandos, esses trazerem mais dízimos e ofertas para a igreja, nem nada do gênero. O batismo é algo que o próprio Senhor Jesus ordenou. E nós, seus discípulos, nós, cristãos que o seguimos, nós, seus filhos e filhas, servos e servas, por amarmos a Jesus, por nos identificarmos com a vida e obras de Jesus, a causa de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós queremos, por exemplo, entre outras coisas, nos batizarmos e nos submetermos ao batismo nas águas. Então, esse ponto é absolutamente importante aqui nesse contexto. E aí nós vamos avançar para um outro item, que também é muito importante, e talvez nele nós nos delonguemos um pouquinho mais em um ou outro assunto, devido à importância desse tema, e até para esclarecermos eventuais dúvidas ou pormenores acerca de um assunto importante que vocês já vão ver o que é já na sequência. Então, em segundo lugar, depois de definirmos, ainda que brevemente, o que é o batismo, em segundo lugar, quais são os dois principais tipos de batismo? Sem citar todos os outros, a Bíblia, por exemplo, cita o batismo pelos mortos, que, por exemplo, os mórmons, que nós cristãos não vemos como sendo irmãos em Cristo, nós vemos o mormonismo como sendo, por exemplo, uma seita, né? Mas os mórmons, eles praticam aquilo que Paulo cita, sem dar nenhuma explicação no Novo Testamento. Paulo menciona o batismo pelos mortos. Então até hoje vocês vão ver que os mórmons, por exemplo, eles administram um dos maiores sites, se não o maior site de genealogia do mundo, que é aquele Family Search, onde você pode construir a sua genealogia e tal. E por que eles fazem isso?
Não é porque apenas eles amam genealogia, porque eles têm ali um vício em árvores genealógicas ou algo do gênero, não. Mas é porque os mórmons, eles acreditam nessa crença do batismo pelos mortos, ou seja, eles entendem que parentes vivos, por exemplo, filhos, os seus pais morreram, netos, os seus avós morreram, sobrinhos, os seus tios morreram e assim por diante, enfim. Eles acreditam que pessoas vivas que se identificam com a fé mórmon, estas pessoas podem se batizar em nome e no lugar, entenda-se, dos seus entes queridos falecidos. E de algum modo o batismo dessas pessoas, daqueles que se identificam com o mormonismo, irá afetar positivamente os seus parentes falecidos, irá abençoá-los, irá inclusive de algum modo salvá-los. Então nós cristãos evangélicos protestantes não cremos de forma alguma nisso, é importante dizer. Então nós não vamos falar aqui sobre todos os tipos e características de batismos, mas vamos nos concentrar em questões mais importantes e dentro da seara, por exemplo, cristã evangélica protestante. Então, quais são os dois principais tipos de batismo que nós temos? Aqui você pode verificá-los nesse trecho que nós separamos do Conciso Dicionário de Teologia do Miller J. Erickson. E aí, quando nós falamos sobre tipos de batismos, meus irmãos, nós temos dois tipos principais: o chamado pedobatismo e o credobatismo. A palavra pedo, ela vem do grego paidion, que é criança, de onde vem a área da pediatria, aqueles médicos que cuidam de crianças. Então, pedo vem de paidion e batismo vem de baptisma, ou seja, a ideia, de forma geral, de você batizar crianças. É uma forma de se referir ao batismo infantil. E credobatismo, a palavra credo aqui, tem a ver com a ideia do latim fé. Tem a ver com a ideia do creio, ou seja, um batismo, em segundo lugar, que é ministrado apenas àqueles que creem. Creem no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor, creem na palavra de Deus e assim sucessivamente. Então, estes são dois dos tipos de batismo principais, digamos, sem entrar em outros detalhes ou pormenores eventuais, que são praticados por cristãos evangélicos protestantes. Aqui nós apresentamos, então, com base nesse livro, duas breves definições. Uma do que é o pedobatismo e a outra mais simples, agora diante do que eu falei já é mais óbvio até, do que é o credobatismo também. Mas o que é o pedobatismo? Eu vou citar, inclusive, o credobatismo e vou tecer alguns comentáriozinhos aqui para os irmãos. O pedobatismo ele é definido como a prática de batizar crianças, como o nome já deixa claro. Alguns que o praticam entendem que o batismo infantil efetua regeneração, como é o caso, por exemplo, da Igreja Católica e dos luteranos. Nem todos os luteranos necessariamente creem nisso, mas os católicos sim. Então, por que será? Você já se perguntou sobre o porquê de os católicos batizarem, enfim, às vezes filhos, netos, assim por diante, desde pequenininhos, bebê, tem poucos dias, já é submetido ali ao batismo, né? Via de regra, ou por efusão ou por aspersão. E por que isso acontece? Porque nos primórdios da igreja, não na igreja primitiva, a igreja primitiva, a meu ver, não ensinou nada semelhante a isso. A Bíblia não ensina nem, a meu ver, batismo de crianças e nem a ideia, muito menos a ideia da regeneração batismal. Então os nossos amigos católicos, eles vão entender que, por exemplo, o batismo nas águas administrado a uma criança irá, de alguma forma, conferir graça para essa criança, e graça salvífica. Aliás, é por isso que tem aquele ditado entre nós, hoje, aliás, faz muitos anos que eu não o escuto, mas vocês já devem ter ouvido, é aquele ditado que diz lá, quem se batiza nas águas, ele não morre pagão. Não é isso? Então, mesmo a criancinha. Então, ser batizado nas águas já como que te transforma automaticamente num cristão. Você vira um cristãozinho com alguns dias de vida, não sabe nada de Bíblia, não tem fé, não tem razão nenhuma, mal sabe dizer gugu dadá, vamos assim dizer. E como assim? Já é um pequeno cristão, é um cristãozinho? Será que é isso mesmo? Então,
sobretudo a perspectiva católica, é absolutamente problemática, para não dizer para nós cristãos um ensino perigosíssimo e herético, porque as águas do batismo não conferem regeneração de jeito nenhum. O que vai regenerar o coração do pecador é a obra do Espírito Santo. Sobretudo o indivíduo que ele é convencido com a pregação do Evangelho, como lemos agora em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer, uma criancinha não pode crer, um bebê de colo não pode crer. Então quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por isso que propositalmente lemos esse texto no início. Mas aí nós comentamos o seguinte na sequência: ao passo que outros o consideram, ou seja, consideram o pedobatismo, isto é, o batismo de crianças, como sinal de um pacto. Por exemplo, os nossos irmãos presbiterianos e reformados. E aí nós temos, eu vou fazer alguns comentários breves sobre isso, mas temos também depois o credobatismo, que é o batismo no qual é inicialmente requerida uma profissão de fé válida. Válida em que sentido? Válida porque ela se baseia na Bíblia, se baseia em Jesus. Ela segue os ditames, orientações que Deus nos dá na sua palavra. Nós cristãos, por exemplo, da Igreja Evangélica Jaboque, para não dizer a maioria esmagadora do cristianismo evangelical tupiniquim brasileiro, segue a ideia do credobatismo, ou do credobatismo, ou somos credobatistas, no sentido de que nós ministramos o batismo nas águas às pessoas que têm uma profissão de fé válida em Jesus Cristo, que conhecem um mínimo que seja do Evangelho, já tem uma vida com Cristo, ainda que engatinhando, mas assim por diante. Perfeito? Então, mas antes de entrarmos em outros detalhes, me permitam dar algumas palavrinhas sobre o pedobatismo. Geralmente, aqueles que defendem o pedobatismo, ou seja, o batismo infantil, o batismo de crianças, na sua mais tenra idade, eles normalmente usam três tipos de argumentação, a fim de validar a sua crença. Tá? Existem outras, de novo, a gente não quer, num breve espaço de tempo em um culto, devagar e dar toda uma defesa ou uma contra-argumentação detalhada, exaustiva e minuciosa. A nossa ideia é dar informações gerais, mas em um outro ponto eu acho que cabe algumas informações mais detalhadas, até para os irmãos saberem, por exemplo, porque nós não batizamos criancinhas. É importante os irmãos saberem a fundamentação disso. Por quê? Porque estamos aqui com pais, estamos aqui com tios, estamos aqui com avós. Poxa, pastor, mas se eu quiser batizar minha nenezinha, minha netinha de 1 mês, eu não posso? Biblicamente, não. Pelo menos não nessa igreja e em muitas outras igrejas, na maioria delas no Brasil e no mundo. E quando eu digo isso, eu digo com respeito aos irmãos, por exemplo, presbiterianos e outros que praticam pedobatismo. Nós estamos falando aqui com o máximo respeito. Divergimos teologicamente, mas não nos vemos melhores ou superiores a quem quer que seja, ok? Essa informação é muito importante que ela esteja clara. Mas estamos dando, isto sim, as nossas razões para não praticarmos e para não acreditarmos no pedobatismo ou no batismo infantil. Mas entre os três argumentos, na verdade, vamos ver o primeiro deles, que é usado pelos irmãos que batizam crianças. Quando eu digo crianças, entenda-se criancinhas, tá? Ou crianças de dias, ou de semanas, ou de meses, ou que tem de repente 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos de idade, crianças de colo e assim por diante. Então, por que essas pessoas batizam crianças? Eu vou comentar brevemente o que elas dizem e dar uma breve contra-argumentação do porquê nós não fazemos isso, de forma muito breve, tá? E respeitosa. O primeiro argumento que os pedobatistas usam é o seguinte: eles usam o fato de que alguns pais da igreja, como por exemplo Irineu de Lyon e Orígenes, eles terem citado o batismo infantil em alguns dos seus textos, ali nos primórdios do 2º, 3º séculos da era da nossa igreja, era da igreja ali antiga, né? Então alguns argumentam, peraí, como pais da igreja como Irineu foi o conceituador, por exemplo, quem definiu o nosso conceito cristão de trindade.
A ideia que hoje eu e você temos de um único Deus em essência, mas que subsiste em três pessoas distintas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo, não com essas palavras idênticas, exatas, mas quem começou com esse conceito, por exemplo, atribui-se à figura de Tertuliano, que foi um advogado cristão ali dos primórdios da igreja antiga, não da igreja primitiva, mas da igreja antiga, no contexto ali do 2º século da nossa era. Então, como que nós podemos responder esse argumento? Peraí, mas Irineu de Lyon e Orígenes citam já uma ou outra ocorrência de batismo infantil, parece aí na época deles. Como que nós lidamos com isso? Então, a esse argumento nós respondemos que nenhum ensino de nenhum pai da igreja, seja ele quem for, ou de nenhum outro homem ou mulher, serve como regra de fé e prática para nós cristãos, a não ser que esse ensino esteja presente nas Escrituras, o que não é o caso do batismo infantil. Nós não vamos encontrar um único versículo, eu vou mais longe, não vamos encontrar meio versículo, uma frase na Bíblia que diga que criancinhas estão sendo batizadas nas águas. Normalmente os nossos irmãos pedobatistas vão citar textos de Atos e outros das epístolas quando dizem que a casa de fulano foi batizada. Então, com a palavra casa, que pode significar no sentido mais amplo família, muitos entendem que foi o pai, a mãe, os filhinhos e netos e todo mundo. Não, o texto não diz. Pode-se até inferir em algum momento que isso possa ter ocorrido? Até pode-se, mas diante do silêncio escriturístico, não dá para nós avançarmos o sinal e fundamentarmos uma doutrina tão importante quanto o batismo nas águas no silêncio das Escrituras. A Bíblia não ensina isso de forma explícita em nem um único versículo ou meio versículo de todo o Novo Testamento, para não dizer de toda a Bíblia. Então esse é o primeiro motivo pelo qual nós, cristãos credobatistas, rejeitamos a prática do pedobatismo de forma respeitosa, mas rejeitamos. Por quê? Porque simplesmente não é bíblico. Ah, mas Irineu praticou ou disse que alguns praticavam, ou Orígenes falou. Ok, mas Irineu e Orígenes, ou qualquer outro homem ou mulher ou teólogo mais gabaritado, mais capacitado ou mais douto, não nos servem como fundamento de fé e prática. O nosso fundamento, a nossa base em termos de fé e prática é a Bíblia, e não Irineu, e nem Orígenes, e nem Agostinho, e nem Lutero, e nem Calvino, e nem quem quer que seja. Primeiro ponto. Segundo argumento que os nossos irmãos pedobatistas usam é o seguinte: a compreensão de que existem textos no Antigo Testamento que mostram que Deus trata com famílias e não com indivíduos. Por exemplo, o caso de Noé e a sua família, o caso de Abraão e a sua família, Abraão, Isaac e Jacó, e assim por diante. E aí, como que nós respondemos mais uma vez a esse argumento? Nós respondemos a esse argumento contra-argumentando que Deus, ele trata não apenas com famílias, mas também com indivíduos. Não é uma coisa ou outra, o que é um falso dilema. Deus lida com as duas coisas, com famílias e com indivíduos, particularmente falando. E uma coisa, obviamente, não exclui a outra. Portanto, o fato, por exemplo, de Deus ter livrado Noé e a sua família do dilúvio, não significa que os familiares de Noé não devessem se relacionar com Deus, cada um deles, individualmente. Então esse é um ponto aqui importante. E por fim, em terceiro e último lugar, um terceiro argumento que os irmãos pedobatistas usam é o seguinte: a compreensão de que o batismo é um sinal de aliança ou pacto com Deus. Então aqui o argumento ele vai mais ou menos na seguinte direção. Segundo essa perspectiva, no Antigo Testamento, o sinal da aliança com Deus era a circuncisão. Mas no Novo Testamento, o batismo nas águas substituiu, por exemplo, esse tipo de aliança. E sendo assim, os filhos de crentes professos, eles também fazem parte da aliança que tem ali, que os seus pais, no caso, têm com Deus. E por isso, eles também devem ser batizados. Nós contra-argumentamos, diante dessa argumentação, pelo menos dizendo três coisas, entre tantas outras que poderíamos dizer, mas vamos ser aqui resumidos. Primeiro, não existe nenhum texto na Bíblia que diga que o batismo substitui ou substituiu a circuncisão. Não tem nenhum único texto que diga isso ou que sugira isso.
Muito pelo contrário. No Novo Testamento, nós vemos o batismo cristão sendo citado concomitantemente em vários textos à circuncisão. Por exemplo, Jesus. O próprio Jesus não foi batizado nas águas, né, no 8º dia, conforme Lucas. Ele foi o quê? Circuncidado. Por quê? Porque a circuncisão é uma coisa e o batismo nas águas é outra coisa. O batismo não substitui em momento algum, em hipótese alguma, por exemplo, a circuncisão. Então é algo que os nossos irmãos pedobatistas pressupõem, mas é algo que, de novo, respeitosamente falando, não tem fundamentação escriturística nenhuma. Em segundo lugar, nós dizemos que, e respondemos dizendo que a circuncisão ela era praticada apenas em meninos e não em meninas. Quando você tem ali a circuncisão, ela é feita no órgão genital masculino e não feminino, não é isso? Então, seguindo essa lógica, os nossos irmãos pedobatistas deveriam também batizar apenas meninos e não meninas, o que não faria nenhum sentido. Porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Não é quem crer só dos meninos e for batizado será salvo, ou algo do gênero. É para todas as pessoas. Então, assim, é um argumento que não tem cabimento nenhum. Por fim, em terceiro e último lugar, embora a circuncisão ela não exigisse fé por parte do circuncidado, porque o circuncidado era um menino de poucos dias de vida, o menino judeu é circuncidado via de regra no 8º dia de vida, o batismo, por outro lado, ele exige arrependimento e fé por parte do batizando, como vamos ver já daqui a pouco. Elementos estes, isto é, do arrependimento e do batismo, que uma criança pequena não pode cumprir simplesmente como qualquer pessoa sabe. Uma criancinha de dias pode se arrepender dos seus pecados? Uma criancinha de meses, ela pode depositar uma fé em Jesus de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Uma criança de 3 ou 4 anos tem condições de se arrepender dos seus pecados e de depositar uma fé consciente em Jesus? A resposta é óbvio que não. Ela não tem maturidade, ela não tem desenvolvimento intelectivo, cognitivo, racional, mínimo para tal. Então, por essas razões, eu poderia citar várias outras, citei algumas das principais e citei até razões muito óbvias, nós cristãos, os cristãos em geral, não praticam o pedobatismo, mas praticam apenas o credobatismo, que é aquele batismo que requer do candidato ao batismo uma profissão de fé válida em Cristo. Válida, entenda-se conforme as Escrituras. Correto? Então eu creio que esse ponto, espero que esse ponto tenha ficado bem claro. Indo um pouco mais adiante, em terceiro lugar, nós aqui colocamos, e cada uma das perguntas, percebam que nós estamos buscando respondê-las. Mas em terceiro lugar, quais são os 3 principais meios de ministração do batismo? No próximo slide, isso, muito obrigado. Pode avançar mais um, viu, João? Por favor. Então aqui nós vamos ver nesta outra obra, o Dicionário Global de Teologia, ali na página 83, com todas as obras, as páginas, muito bem citadas, referenciadas, para depois você pesquisar, estudar com mais profundidade se quiser e tal. Embora o nosso estudo hoje seja muito simples, muito básico, né? Mas eu espero que ele agregue algo importante para a vida dos irmãos. Mas quais são os 3 principais meios de ministração do batismo, vistos como válidos pela igreja cristã evangélica em geral, embora nem toda a igreja administre essas 3 formas concomitantemente, ao mesmo tempo. Vai dependendo da situação, tá? Mas aqui nós encontramos o seguinte: a maioria, não todos, insiste no batismo por imersão total na água, que é o caso desta igreja e, reitero, da maioria das igrejas evangélicas. É o batismo por imersão. Alguns dirão que é até uma redundância de termos, visto que o termo grego baptisma quer dizer mergulhar ou imergir. Então, batizar por imersão quer dizer, né, mergulhar por mergulho, o que seria algo muito redundante, né? Ou submergir é por afundamento, o que seria muito óbvio, seria o equivalente a dizer subir para cima ou descer para baixo, ou algo do gênero. Bem, os irmãos pedobatistas, e aqui no livro diz ocidentais, em sua maioria,
batizam por efusão, ou seja, aquele derramamento de água. Você pega uma jarrinha, dependendo dos contextos, por exemplo, contextos de cultos presbiterianos e outros, dependendo da igreja, vem ali a criança, dependendo, vem no contexto, pode ser um pouco mais velha ou não. Então você tem ali a efusão ou derramamento de uma jarrinha com água na cabeça da criança, se ela tem de repente poucos dias, ou é um bebê, ou tem meses, enfim, é a ideia da efusão ou derramamento. Ou ainda aspersão, que é quando você borrifa água sobre alguém. O que acontece? A maioria dos cristãos evangélicos, como dissemos, e esperamos ter deixado claro até o presente momento, a maioria dos cristãos evangélicos batiza por imersão, por entender que esta seja a forma mais adequada e bíblica de praticar ou de ministrar ou administrar o batismo, a não ser em casos exceptivos ou excepcionais. Mas aí os casos, como o próprio nome sugere, são excepcionais, não são a regra, são a exceção. Quando, por exemplo, se vocês me permitem usar aqui um exemplo, quando, por exemplo, alguém está acamado em um leito de hospital, talvez esteja numa situação muito precária, talvez eventualmente numa situação em que esteja com uma doença, humanamente falando, é claro, incurável. Deus é poderoso para curar quaisquer enfermidades, mas esteja numa situação muito difícil, um caso muito crônico ali de enfermidade, e aí essa pessoa conheça Jesus, em algum momento tenha tido fé em Jesus, ela crê em Jesus, confia em Jesus, e ela quer ser batizada, mas ela está acamada. Está com sonda, às vezes está com soro, às vezes vai ter que passar por outra cirurgia, talvez esteja nas últimas, e assim por diante. Neste caso, evidentemente, caso ela deseje, os familiares concordem, assim por diante, não há nenhum problema em ministrar o batismo por efusão, isto é, derramando um pouco de água sobre a cabeça da pessoa, ou dependendo da situação, por aspersão, borrifando um pouco de água sobre ela. O importante ali é você cumprir o batismo. Claro que talvez numa condição um pouco mais precária e excepcional, mas cumprir a ordenança bíblica que Jesus nos deixou e também buscar ali também auxiliar a pessoa dentro do seu desejo de se submeter às águas, tá? Mas não quer dizer, como nós já adiantamos, bem no início da nossa fala, que o batismo salva. Nós cristãos não somos cristãos evangélicos protestantes, não somos católicos, portanto nós não cremos na doutrina católica da regeneração batismal, que diz que quando uma pessoa, qualquer pessoa se submete às águas do batismo, seja por, enfim, a efusão, por aspersão ou por imersão, via de regra os católicos vão batizar ou por efusão ou por aspersão, nós não cremos que isto tem um poder regenerador na vida de ninguém, ok? Nós entendemos pela Bíblia que a pessoa é regenerada, isto é, entenda-se, nasce de novo, quando houve a pregação do Evangelho, o Evangelho que é a chamada externa ao arrependimento, a mensagem do Evangelho penetra no coração do pecador, o Espírito Santo trabalha no seu coração, que é a chamada interna, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, ele se vê e se admite e se percebe como pecador. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo trabalha no seu coração a fé e a confiança em Jesus como Senhor e Salvador. Ele consente nisso e no momento em que ele consente isso, ele é salvo. Então perceba que essa obra não é realizada por uma porção de água. Nenhum tipo de porção de água do Jordão, do Mar da Galileia, que derrete e desce do Monte Hermon, não importa de onde, nenhum tipo de substância tem o poder de regenerar um coração de pedra ali, transformá-lo num coração de carne. Quem faz isso é Deus por meio do seu glorioso Espírito, por meio da sua palavra, por meio do seu poder e da sua graça e assim por diante. Ok? Então nós cristãos, definitivamente, cristãos evangélicos protestantes, não cremos de forma alguma no ensino católico da regeneração batismal. As águas do batismo não regeneram ninguém, não transmitem graça a ninguém. A Bíblia não ensina isso em nenhum momento. Isso é importante dizer. Tendo dito isto, a gente vai avançar um pouco mais e vamos para o quarto ponto, que vai tratar de algo de suma importância. É claro que tudo que estamos dizendo é de suma importância, mas esse quarto ponto ele é
também particularmente importante, que é por que nós devemos ser batizados? Por quê? E aí nós temos a explicação no próximo slide, de novo tirada do Conciso Dicionário de Teologia Cristã, que vai dizer o seguinte. Então, primeiro, por que nós devemos ser batizados? Eu coloquei, porque o batismo simplesmente é uma das ordenanças de Jesus. E aí o dicionário vai definir o que é ordenança. Prática estabelecida por Jesus Cristo, é importante frisar, por Jesus Cristo, com a ordem de que deveria ser continuada. É vista hoje como um memorial ou como um ato de obediência. Mencionamos isso nos primeiros slides. E não como um sacramento. Esse conceito de sacramento é de igreja católica ou de igreja luterana. Tá? Por exemplo, entre outras festas que não vêm aqui ao caso. Então, o que é um sacramento, grosso modo? É um tipo de ritual, eu coloquei aqui inclusive entre chaves, é um ritual que ele confere graça à pessoa que se submete a ele. Então, por exemplo, quem vê a ceia do Senhor como um sacramento, no caso dos católicos, a Eucaristia e tudo, você participa ali do contexto eucarístico, então aquilo transmite graça para você. E nós cristãos evangélicos protestantes, na sua grande maioria, entende, como aqui foi explicitado, que o batismo e a ceia, embora a ceia do Senhor não seja objeto da nossa fala, do nosso estudo na noite de hoje, mas no caso do batismo ele é um memorial. Um memorial no sentido, por exemplo, de que o próprio Jesus, que não teve pecado, se submeteu às águas do batismo a fim de se solidarizar comigo e com você enquanto pecadores. Ele não tinha nenhum pecado, não tem, jamais terá nenhum tipo de pecado, não tinha pecados dos quais se arrepender, os quais confessar, mas Jesus se batiza nas águas de forma humilde como servo e também a fim de se solidarizar com a minha e sua condição pecaminosa. Tá? Então esse ponto é importante. Então é um memorial do que Jesus mesmo fez e é um memorial da nossa vida anterior sem Cristo e depois com Cristo, já envolvendo a metáfora paulina a qual nos referiremos no final desse estudo, ali citando Romanos 6, versículos 13 e 4, mas só no finalzinho da nossa fala de hoje que a gente vai ver isso. Então, continuando, o termo, no caso sacramento, é usado por tradições cristãs, o termo ordenança, melhor dizendo, o termo ordenança é usado por tradições cristãs não sacramentalistas, que é o nosso caso, que não vem batismo, por exemplo, como sendo um sacramento. Católicos vêm, luteranos vêm, outros vêm, nós não. O termo é usado por tradições cristãs não sacramentalistas para se referir a certas práticas, especialmente o batismo e a ceia do Senhor. Como eu disse para os irmãos, esse ponto ele é muito importante. Por quê? Nós cristãos não somos batizados porque o pastor quer. O pastor vai lá, tia que quer, ele que falou, o pastor Isaldil, o pastor Elias, o pastor Dilson, o pastor Rodrigo, que desejou, assim por diante, e eles que tiveram essa ideia mirabolante, então é regra agora, nós temos que ser batizados. Não, ou porque a igreja quer, não, a igreja evangélica Jaboque falou que agora vai ser lei, tem que ser batizado nas águas, ou porque os pais, tios, avós acham bonitinho, é uma coisa legal, todo mundo faz, dá até para tirar uma selfie na hora do batismo, pede pro bebê dar uma risadinha, tal, é legalzinho, então vamos fazer porque é legal, ou ainda porque os parentes do batizando acham isso a moda do momento. Não. Meus irmãos, nós somos batizados nas águas, ou quem ainda não é, e crê em Jesus, deve sê-lo, por quê? Porque Jesus ordenou, Jesus mandou, Jesus deu ordens quanto ao fato de que aqueles que nele crescem fossem batizados. Devessem ser batizados. E é por isso, portanto, que nós nos submetemos, nós cristãos, no caso evangélicos, protestantes, nos submetemos ao batismo nas águas, porque Jesus deu ordem. O raciocínio é muito simples. Você segue a Jesus? Sigo. Crê que Jesus é Deus, homem? Creio. Crê que ele morreu pelos seus pecados? Sim. Crê que ele voltará uma segunda vez? Sim. Você busca imitá-lo? Sim. Você busca servi-lo? Sim. Então você quer obedecê-lo? Quero. Pois bem, se você quer obedecê-lo,
ele deu duas ordenanças, entre outras. Ele ordenou que nós amássemos uns aos outros, que perdoássemos, mas aquilo que é conhecido no contexto cristão como ordenanças são basicamente duas: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, se você crê em Jesus, confia em Jesus, acredita em Jesus, na palavra de Jesus, nas promessas de Jesus, se Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, então você e eu devemos nos submeter ao batismo nas águas. Jesus não sugeriu, não é uma sugestão. Se quiserem me seguir, se quiserem se batizar nas águas, não. Começou a me seguir? Sim. Creu em mim? Sim. Acredita em mim? Sim. Espera em mim? Sim. Deposita sua confiança em mim? Sim. Então você deve se submeter ao batismo nas águas. Ok? Esse ponto é absolutamente importante. Indo ainda um pouco mais adiante, no quinto ponto, nós vamos ver o seguinte: estamos falando tanto sobre batismo, o que Jesus ordenou, o que Jesus falou, mas afinal de contas, então, em quais textos bíblicos Jesus ordena o batismo nas águas? De forma muito simples. Então nós temos agora mais um texto, na verdade dois textos. Um deles foi lido por nós, o outro não. Então, meus irmãos, Jesus ordenou o batismo nas águas em dois textos bíblicos principais. Tem outros ensinados pelos apóstolos, um ou outro nós vamos ver daqui a pouquinho, mas de forma bem geral, isso até é de certa forma bem conhecido por cristãos mais velhos, digamos, de caminhada cristã, mas é importante que digamos aqui o básico e explicitemos aquilo que a Bíblia também explicita. Nós devemos explicitar isso também, tá? Então, quais são esses textos? Mateus 28:19, que é parte da passagem bíblica que é chamada de a Grande Comissão, que compreende Mateus 28, versículos 18 a 20. Separamos apenas o versículo 19, porque é o que nos interessa nesse presente momento. Então, o que Jesus diz aqui em Mateus 28:19? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Perceba uma coisa interessante naquilo que Jesus fala. Ele diz que o ensino deve anteceder o batismo. Para eu ser batizado nas águas, não é que eu deva frequentar 1 ano e meio de curso básico em teologia, 3 anos de curso médio ali em teologia, 4 anos, uma graduação, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado e depois eu me batizo. Não. Não é isso. Mas algum tipo de ensino prévio deve haver sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre o que é ser cristão, sobre o que é ser discípulo de Jesus e assim por diante, para que o indivíduo, o candidato ou candidata ao batismo possa então ser batizado. Algum tipo de instrução prévia, ainda que breve, deve haver. Por isso que não à toa Jesus diz, portanto, ide, ensinai todas as nações. As pessoas foram ensinadas quanto ao Evangelho, ouviram o Evangelho? Sim. Então, se elas acreditarem nesse Evangelho pregado, elas devem ser batizadas. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é o batismo que nós também praticamos em nome do Deus triuno, um único Deus em essência, que é um único Deus, mas que subsiste ou coexiste em 3 pessoas ou personas distintas, a saber, Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, o Messias e o Deus Espírito Santo. Ok? Então, Jesus dá uma ordem, dizendo que nós devemos ensinar às pessoas tudo aquilo que envolve as Escrituras, e aqueles que consentirem com o ensino devem ser batizados. Por quê? Porque eles darão uma demonstração pública da sua fé interna que há no seu coração por meio dessa submissão ao batismo nas águas. Ok? Então esse é o detalhe que nós aqui encontramos. E, por fim, o texto que nós usamos na abertura do estudo bíblico de hoje, que é Marcos 16, versículos 15 a 16, que diz, Jesus dizendo mais uma vez, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, quem crer no que foi pregado no evangelho, quem consentir com isso, quem anuir com isso no seu coração e for batizado, esta pessoa será salva.
Mas todos crerão, Jesus? Não, tem muita gente que não crê. O que acontece com o incrédulo? Quem não crer será condenado. Observe que Jesus não diz, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Por quê? Porque o batismo não salva. O batismo não salva ninguém. Quem crê que o batismo transmite algum tipo de elemento salvífico ou soteriológico são, de novo, os católicos. Católicos creem na doutrina da regeneração batismal. As águas do batismo transmitem algum tipo de novo nascimento no batizando. Nós cristãos não cremos nisso. Ok? Nós não entendemos assim. Então Jesus diz, olha, quem crer e der publicidade a esta fé interna que há no seu coração, por meio da submissão ao batismo, será salvo. Entenda-se, podendo ser batizado. Nem todo mundo consegue ou tem tempo hábil para crer em Jesus e ser batizado. O ladrão da cruz arrependido é um grande exemplo que eu já citei e reitero, volto a mencioná-lo aqui. E perceba que Jesus não faz questão de dizer para ele, ô ladrão arrependido, só que não vai dar para você estar comigo no paraíso hoje não. Sabe por quê? Você não vai conseguir descer da cruz e descer alguma poça de algo, algum contexto, pelo menos para eu dar pegar aqui e fazer uma efusão, uma borrifada. Sem batismo você não entra no paraíso. Não. Ele creu em Jesus e foi o suficiente para ele ser salvo, ainda que fosse aos 45 minutos do segundo tempo. Então, Jesus vai dizer para ele, não é isso? Em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então não são as águas do batismo que salvam. Elas nunca salvaram, não salvam e nunca salvarão. O que salva é a fé depositada em Jesus, é o arrependimento dos seus pecados, proporcionados ambos pela graça de Deus e depositados na pessoa e obras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É isso que salva. Ok? Então, de novo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a incredulidade que sela o destino do incrédulo, do ímpio, para a eternidade sem Cristo, para o inferno e assim por diante. Não é a ausência do batismo. O batismo não salva ninguém. Mas é algo importante que Jesus nos ordenou, e se nós o amamos, nós vamos querer nos submeter às suas ordens e aos seus mandamentos. Ok? Um pouco mais adiante, já estamos aí no antepenúltimo ponto, separamos 8 pontos, estamos no 6º, e aqui no 6º nós colocamos quais requisitos o candidato ao batismo deve cumprir. Já os citei agora, há 1 minuto atrás, acabei de citá-los, mas nós vamos ver a referência bíblica para isso. O pastor falou algumas coisas aí, será que o pastor não está tirando da cabeça dele? Será que isso está na Bíblia mesmo? Então nós vamos ver, tá? Então, no próximo slide, nós vamos ver aqui quais os requisitos que o candidato ao batismo deve cumprir. E eu coloquei aqui o seguinte, que o Novo Testamento prescreve, normatiza ou ordena 2 requisitos principais que todo batizando, todo candidato ou candidata ao batismo deve ter. Quais são esses requisitos? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Vamos ver os textos que falam sobre isso. Eu citei 2 aqui, depois eu vou citar outro texto, mas nós vamos trabalhar algumas coisinhas antes disso. Primeiro texto, de novo, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, olha a importância da fé, será salvo, mas quem não crer, olha a importância da fé no sentido negativo, será condenado. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando no coração do indivíduo. Não é o dom do Espírito Santo no sentido da lista de dons que aparece ali em 1 Coríntios. Não, é o dom do Espírito habitando no indivíduo que agora, de incrédulo, passa a ser crente em Jesus. É isso que ele está dizendo. Esse 6º ponto, meus irmãos, mais uma vez, ele é muito importante porque ele deixa muito claro, absolutamente claro, que bebês, criancinhas de colo, por exemplo, não podem ser batizados.
Bebês, crianças de colo e crianças antes da assim chamada idade da razão não devem ser batizadas, pelas razões que nós já brevemente explicitamos minutos atrás. Além disso, a gente poderia dizer o seguinte: existem estudos que dizem que somente a partir dos 11 anos de idade, mais ou menos, tá? Isso é uma coisa bem cravada, vai depender talvez de N outros fatores genéticos e tantos outros que variarão ou poderão variar de pessoa para pessoa, mas existem estudos que dizem que somente a partir de 11 anos de idade é que a criança ela passa a ter uma capacidade cognitiva e intelectual mais parecida com a de um adulto. E, portanto, é a partir desta fase, com seus cerca de 11 anos, talvez alguns 10, talvez alguns 12, enfim, é a partir dessa fase que a criança consegue, por exemplo, fazer deduções, trabalhar com hipóteses e até mesmo esboçar um pensamento crítico acerca de algo ou de alguém. O que uma criancinha de colo não sabe fazer, né? Portanto, é somente com uma idade um pouco mais avançada, e dentro daquilo que hoje nós chamamos de pré-adolescência. O que é a pré-adolescência? É aquele período da vida que mais ou menos vai entre os 10 até os 14 anos. É assim que, por exemplo, o documento do ECA, ele vai dizer que um pré-adolescente é alguém que mais ou menos tem os seus entre 10 até 14 anos de idade. Então observe que uma criança não tem condições de compreender os conceitos de arrependimento e de fé. Eu me refiro, mais uma vez, a um bebezinho, uma criancinha de dias, de meses, de semanas, que tenha 4, 5, 6 anos, 7 anos. Tudo bem que existem crianças que parece que são muito precoces, né? Você vê às vezes na internet uns vídeos lá de uma meninada, a criança lá, tem uma que a Noeli segue lá, uma menininha que é linda na internet, a menininha tem uns 8 anos, 7 anos, menos que isso, né? 6 anos, ela fala como uma adulta e usa uns termos assim, eu falo, que é isso? É um anão, é uma anã, tem um adulto que habita naquele corpinho, né? Sim, perfeito. Então, esse é um ponto importante, mas assim, isso é algo fora da curva e não quer dizer que a criança, por ser talvez muito esclarecida, muito inteligente, isto não significa necessariamente que ela seja madura intelectualmente, cognitivamente, a ponto de aprender, por exemplo, conceitos mais abstratos e absurdamente e absolutamente importantes para a fé cristã, que são os conceitos de arrependimento e fé. São muito importantes. A propósito, o que significam as palavras arrependimento e fé? O arrependimento, de forma bem resumida, podemos dizer que é aquele sentimento de pesar e de tristeza pela prática do pecado, e sentimento este que é acompanhado por uma mudança real de atitude com relação ao pecado. Aliás, o conceito de arrependimento, ele pode ser muito bem resumido e expresso por um texto que eu já citei aqui outras vezes, que é o texto de Provérbios 28:13, que diz o seguinte, eu já citei algumas outras vezes, é um dos textos que eu acho mais importantes da Bíblia para a nossa fé cristã, Provérbios 28:13, que diz: o que encobre as suas transgressões, em bom português, o que empurra os seus pecados para debaixo do tapete, nunca prosperará, mas o que as confessa, ou seja, confessa as transgressões e deixa ou abandona, esse alcançará misericórdia. Então, com base nesse texto de Provérbios 28:13, nós podemos dizer que arrepender-se é confessar e abandonar os pecados. Numa linguagem muito clara, muito simples, que qualquer um vai entender. O que é se arrepender? É você confessa o seu pecado a Deus, e você busca abandoná-lo. Não quer dizer que, eventualmente, como pecadores que somos, eu e os irmãos, ok? Continuamos a ser pecadores, em que pese sejamos simultaneamente regenerados, ainda temos uma natureza voltada para o mal, inclinada para o mal, como dissemos em outras pregações, e como foi dito aqui por vários irmãos também nessa igreja, pastores, assim por diante, ao longo aí dos anos, tá? Então,
é importante que nós entendamos essa ideia do arrependimento como confissão e abandono dos pecados. Não quer dizer que não possamos, eventualmente, cometer o mesmo pecado de novo, mas nós vamos lutar contra aquilo. Nós vamos lutar. É isso que vai caracterizar um cristão. Um cristão não é alguém que se entregou a Jesus pela graça, se submeteu às águas do batismo, participa todo mês com frequência da ceia, ele nunca mais peca, não. Não é isso. Cristãos, neste mundo, nesta condição terrena em que nós vivemos pré-glorificação, antes da glorificação, nós continuamos a ser, evidentemente, pecadores e continuamos a ter uma natureza pecaminosa, que é voltada para aquelas coisas, pensamentos e práticas e ações e atos que desagradam a Deus e que são contrários à sua palavra. Nós não nos tornamos, portanto, impecáveis quando nos tornamos cristãos. A diferença é que, sendo cristãos, e tendo a iluminação das Escrituras, e sendo habitados pelo Espírito Santo, e confiando no Senhor Jesus Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos um guia que vai nos ajudar, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, que vão nos ajudar a nos emendarmos e a buscarmos viver em novidade de vida. E nesse ponto o Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho, quando pregado e sobretudo quando corretamente vivido, ele vai transformar vidas. Eu já disse isso mais de uma vez nessa igreja e como tenho dito em tantos outros lugares, quando tenho oportunidade, um evangelho que não transforma não é evangelho. Não, eu estou indo na igreja, mas continua sendo um péssimo pai, uma péssima esposa, um péssimo filho, vale para os filhos também, né? Um péssimo vizinho, um péssimo patrão, um péssimo empregado, tem alguma coisa errada. Não é porque nós não nos tornamos pessoas perfeitas enquanto convertidos que devamos viver uma vida mergulhada ou chafurdada no pecado. Então, deve haver uma mudança na nossa vida. E isso implica arrependimento. Onde não há mudança, não houve arrependimento verdadeiro. O que Paulo vai dizer aos Efésios? Aquele que roubava, não roube mais. Não, eu estou indo na igreja, já frequento os cultos há muitos anos, mas e aquela roubalheira? Continua do mesmo jeito. Então você não se converteu. Não, mas no mundo eu mentia que era, né? O sujeito deixava o Pinóquio no chinelo. Ele era o pai era o Gepeto, né? Era o pai do Pinóquio. Mente, é um mitomaníaco, mas mente que eu nunca vi. Como diz o outro brincando, mente que nem sente. Né? E no evangelho agora, eu continuo assim. Se você continua com uma vida de mentira no evangelho, o evangelho não entrou no seu coração. Um monte de coisa podem ter entrado no seu coração. O evangelho não, porque se ele entrasse, você vai, peraí, eu estou errando aqui, não é mais para eu viver essa vida de mentira, Deus me perdoe, me ajude, eu não quero mentir mais. O cristão real, ele vai lutar contra o pecado, não com as suas forças, mas com as forças que Deus lhe dá. Com a palavra, com a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, enfim, ele vai ter várias armas, simbolicamente falando, entenda-se, é claro, que vão ajudá-lo a lutar contra o pecado e a vencê-lo. Ele vai eventualmente cair aqui, acolá ou pecar, nós pecamos, é evidente, mas buscaremos com a graça de Deus nos tornar, pela graça de Deus, melhores seres humanos. Melhores pais, mães, familiares, cidadãos, profissionais, nós seremos melhores pessoas. Se não nos tornamos melhores pessoas, é porque o evangelho não surtiu os devidos efeitos no nosso coração, na nossa mente, no nosso casamento, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Evangelho sem transformação é tudo menos evangelho. Tudo menos evangelho. Ok? Mas, e a fé? E quanto à fé? O que é a fé? De forma bem geral, meu irmão, a fé é aquela confiança que o indivíduo deposita na pessoa e obras de Jesus Cristo, vendo como seu Senhor e Salvador,
ciente de que esta pessoa aí, ela é evidentemente pecadora, ciente dos seus pecados diante de Deus, que os seus pecados ofendem a Deus, que é um Deus justo e santo, e ciente também de que ela precisa de perdão para os seus pecados, ela precisa da graça salvadora de Deus, e isso, portanto, faz com que ela se veja e se perceba numa triste condição humana. E eu pergunto de novo, os irmãos acham que um bebê tem condições de ter essa percepção toda? Uma criancinha de colo tem condições de aquilatar tudo isso? Não tem. Uma criança com 4 anos, super esperta, super inteligente, tem noção clara dessas coisas? Não tem. Por este motivo é que nós não batizamos criancinhas. Né? Não é que somos pedofóbicos, né? Fobia de criança, né? Usando esse neologismo. Não, eu detesto uma criança. Não é isso. É que isso não se aplica às criancinhas. Se aplica a crianças, mas de uma idade um pouquinho mais avançada, que tenham uma responsabilidade maior, tenham um melhor e maior discernimento da Bíblia, da sua condição diante de Deus. A estas pessoas, sim, nós podemos ministrar ali o batismo. Podemos e devemos, conforme o contexto. Ok? Indo um pouco mais adiante, em penúltimo lugar, o batismo, nós já respondemos isso, mas vamos voltar a esse ponto. O batismo, em sétimo lugar, é necessário para a salvação. E aí nós temos o outro slide que vai nos dizer o seguinte, mais uma vez na obra Dicionário Global de Teologia, que na página 83 dirá o seguinte: embora Marcos 16:16 declare que os que creem e são batizados serão salvos, são os que não creem que serão condenados. E não os que não creem e não são batizados. A gente mencionou isso minutos atrás. O batismo não é colocado em pé de igualdade com a fé. Isso é muito importante. Crer em Jesus é uma coisa, se batizar é outra. O batismo ele vai confirmar ou vai dar publicidade diante de testemunhas de que você tem uma fé interna, vigorosa, verdadeira, real em Cristo no seu coração. É isso. Mas e se eu não me batizar, como ladrão da cruz? Em casos excepcionais, o ideal é que todo verdadeiro cristão se batize. É uma necessidade, se batize. Mas caso não dê, e você tem uma fé verdadeira em Jesus, evidentemente você não estará perdido, porque faltou-lhe a água do batismo. Mas aí o texto continua. O batismo não é colocado em pé de igualdade com a fé, mas também não temos a liberdade de ignorá-lo. Não temos liberdade de oferecer salvação sem batismo. O batismo não é um artigo opcional. Sou cristão, mas não quero me batizar. Tem crente que é meio assim, né? Eu sou cristão, mas não quero participar da ceia. Sou cristão, mas não gosto de ir para a igreja e frequentar os cultos. São os cristãos bem moderninhos, para não dizer bem antibíblicos, né? Eu sou cristão, mas não quero ter comunhão com o meu irmão. Eu sou cristão, mas não quero ler a Bíblia. Eu sou cristão, mas não quero orar. Eu sou cristão, mas não quero ficar sentado para ouvir a pregação da palavra. Eu sou cristão, mas não quero mudar minha vida. Do jeito que está muito bom. Meu irmão, está tudo errado. Então você não é cristão. De jeito nenhum. Você acha que é. Você pode achar psicologicamente que é. Talvez tenha havido uma pseudo-conversão psicológica, mas não um novo nascimento espiritual no seu coração. São duas coisas diferentes. Ok? Então, embora o batismo não seja necessário para a salvação, diferentemente do arrependimento e da fé que são necessários, como vimos agora há pouco, toda pessoa verdadeiramente salva desejará ser batizada, porque ela entendeu que ela, enquanto pecadora, por exemplo, ela sabe quem ela é enquanto pecadora, ela entendeu quem Jesus é, o Senhor e Salvador dela, e por isso é que ela quer obedecer a Jesus em tudo, o que inclui, por exemplo, o ato de se submeter ao batismo nas águas. Amém? Isso irá nos levar ao oitavo e último ponto. Por fim, em oitavo e último lugar, qual é o significado simbólico do batismo? Aqui eu separei um texto de Romanos 6, versículos 13 e 4, e o último slide com o qual nós já vamos encerrar daqui a pouco. Esse texto ele é muito interessante, porque nele
Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 6, versículos 13 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, olha que coisa interessante, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E aí tem um comentário que eu achei maravilhoso, feito por Meyer Pearman, no próximo slide, que é o último. O Meyer Pearman, naquela obra Conhecendo as Doutrinas ali da Bíblia, muito, muito básica em teologia, mas eu gostei da linguagem muito prática que ele usa. O Meyer Pearman, para quem não sabe, foi um judeu que se converteu ao cristianismo, né? Ele se converteu e foi muito tempo, pertenceu às Assembleias de Deus e tal. E ele vai dizer o seguinte, o Meyer Pearman, ele vai dizer que o batismo ele possui pelo menos um significado quádruplo. Ele aponta para 4 direções que nós vamos ver agora. Eu vou ler porque é bem instrutivo o que o Meyer Pearman fala sobre esse significado simbólico do batismo. O que o batismo representa, sobretudo a partir de textos como Romanos 6, versículos 13 e 4, Tito, Gálatas e outros que um ou outro a gente vai citar aqui. Mas ele diz o seguinte, o batismo sugere as seguintes ideias. Primeira, salvação. A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo efetuada. A submersão do convertido fala da morte ratificada, ou seja, confirmada, corroborada, ou seja, o seu sepultamento. E o levantamento do converso significa a conquista sobre a morte, isto é, a ressurreição de Cristo. Então, aquela relação entre a morte de Jesus, a sua crucificação, sua ressurreição, como símbolos importantes da identificação do crente que é candidato ao batismo e que se submete ao batismo com esses aspectos da morte, do sofrimento e da ressurreição de Jesus. Segundo, experiência. O fato de que esses atos são efetuados com o próprio convertido demonstra que ele se identificou espiritualmente com Cristo. O batismo é importante porque o cristão se identificou tanto com Cristo que ele quer se submeter a ele. Então Jesus disse para que eu me batizasse, eu quero me batizar. Jesus disse que é importante participar da ceia, eu quero participar da ceia. Jesus disse que devemos amar, eu quero amar. Às vezes tem uma rusguinha aqui, um problema ali. Jesus me corrija, Jesus me lapide, Jesus me mude, mas eu quero te seguir. Jesus disse que é importante na palavra dele congregar. Eu quero ir aos cultos. Eu quero ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus me ordena, me orienta que eu faça essas coisas. Não é porque o pastor está falando, é porque eu quero me submeter a Cristo e à palavra de Cristo. Voltando ao texto. Terceiro, regeneração. A experiência do novo nascimento tem sido descrita como uma lavagem, literalmente banho, em Tito 3,5. O batismo nas águas simboliza essa purificação. Ou seja, a ideia de que os pecados são lavados. Não estou dizendo que as águas do batismo lavam pecados. Nós não cremos na regeneração batismal. Estou enfatizando isso. Mas submeter-se às águas representa, simboliza o fato de os nossos pecados serem ali lavados, tirados à medida em que pela graça, mediante a fé e arrependidos, nós nos voltamos para Cristo. Ok? E aí, por fim, nós temos também o testemunho. O batismo nas águas significa que o convertido, pela fé, vestiu-se de Cristo. Conforme Gálatas 3:27, vai dizer que nós fomos revestidos de Cristo. Ou seja, o caráter de Cristo, de modo que os homens podem ver a Cristo nele como se vê o uniforme no soldado. Eu achei muito interessante, né? Então, quando nós nos batizamos nas águas, isso representa o fato de que nós estamos vestidos de Cristo. E aí a gente vai entender por que Paulo disse em Gálatas 2:20, né? Ele diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo. Né? Vivo, não, quem mais que não vive ali? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora eu vivo aí na carne, né, nesse corpo, nessa condição que eu vivo na fé pelo Filho de Deus. Então ele diz, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É como se ele dissesse, eu me vesti de Cristo agora. Por isso que sou cristão. O Carlos, morreu. O Elbe, todos nós morremos. A partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus nasceu na nossa vida e, portanto, nós buscamos viver uma vida cristã em novidade de vida, baseados na vida, obras, ensinamentos e práticas do próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso, ou torna-se o nosso, a partir da conversão, o nosso paradigma, o nosso modelo que deve ser imitado em tudo aquilo que ele fez. A despeito de ele não ter, evidentemente, pecados, Jesus não ter nenhum tipo de pecado, mas nós sermos miseráveis pecadores. Amém? Eu chamo aqui, por fim, a atenção dos irmãos para o exemplo do próprio Senhor Jesus, caminhando para o final, agora sim, do nosso estudo. Meus irmãos, o próprio Jesus, como eu disse, quase que no início desse nosso brevíssimo estudo de hoje, o próprio Jesus, apesar de não ter cometido nenhum tipo de pecado, ele se submeteu ao batismo nas águas, demonstrando mais uma vez a sua humildade e solidariedade conosco, comigo e com você, pecadores. Aquele que não tinha pecado, isto é, Jesus, se submeteu ao batismo como se o tivesse a fim de demonstrar a sua solidariedade com a minha e a sua condição pecaminosas nesse mundo e nesse contexto em que nós vivemos. E se Jesus se submeteu ao batismo sem precisar fazê-lo, sendo totalmente santo, justo e perfeito, quanto mais nós, pecadores que creem em Jesus, devemos também nos submeter ao batismo nas águas. Amém? E que Deus use esse breve estudo para a glória dele e para a edificação da minha e da sua fé nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus. Que Deus use esse estudo para abençoar a sua vida, amém, meu irmão? A vida dos batizandos, amém? Vamos ter ali no nosso retiro, no nosso passeio, vai misturar passeio com retiro, é um passeio, mas vamos ter momentos também de comunhão com Deus, de louvor, vamos ter um momento ali de pregação, não é isso? Então, e vamos aproveitar também para ministrarmos o batismo, e temos alguns candidatos ao batismo hoje aqui nessa noite, e nós rogamos a Deus que abençoe grandemente a vida de vocês, sobretudo adolescentes que irão participar também desse batismo, né? Para que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês, os seus pais. Agradecemos a Deus pela vida dos papais, né? Das mamães aí, claro, papais incluindo ambos, e que Deus de fato dê graça a esses candidatos ao batismo, para que o Espírito Santo opere nas suas vidas, de forma geral, na família como um todo, né? Porque é um presente para toda a família. É um presente para toda a família. Até hoje, eu me lembro do meu batismo nas águas, e eu tive uma experiência, meus irmãos, só vou falar isso para concluir aqui definitivamente. Eu não sei precisar, talvez coisa de 4, 5, no máximo 6 meses antes de me batizar nas águas, eu tive um sonho. E neste sonho eu via uma casa com o telhado assim, desse jeito que eu estou colocando aqui, né? Lembrava até casas meio orientais. Do lado eu via uma espécie de um palanquezinho e a piscina tinha um formato de 8. A entrada, muito específico o sonho, percebam, né? Você tem um telhado de um jeito, você tem um palanque de um lado, você tem a piscina com um formato muito específico, né? Sonhei. Aí chega um dia o pastor na igreja, quem quer ser batizado? E eu no meio disse que queria. E aí nós vamos para uma caravana, tal. Eu fui batizado em Alphaville, aqui em São Paulo. Nunca tinha entrado lá na minha vida. Eu fui batizado com pouco mais aí dos 20 e poucos anos, né? Ali, quer dizer, estava com 19 para 20 anos, não tinha nem completado 21 ainda, né? Estava com 20 anos. Me converti com 19 para 20, com 20, mais ou menos por ali, 20 anos eu me batizei. E aí quando chega na caravana, chegamos lá em Alphaville, nunca tinha pisado os meus pés lá.
Aí onde vai ser o batismo? Vai ser naquela casa. Aí entramos na casa, a casa tinha um telhado assim. Aí eu comecei a olhar para aquilo, falei, que negócio. Sabe quando aquele negócio que a gente fala de déjà vu? Você fala, eu já tive aqui antes, nunca tinha entrado lá na minha vida. Aí eu olhei assim, eu tinha contado o sonho para minha esposa, para minha sogra, para cunhada, acho que outras pessoas sabiam. Eu comecei a sentir um negócio esquisito demais. Aí onde que vai ser o batismo? Ali, a entrada era à direita, tinha um palanque à direita. E a piscina, acredite se você quiser ou não, ela tinha um formato de número 8. E no sonho eu entrava e falava, que é isso, Senhor? E eu entrei, meus irmãos, e eu não sabia fazer mais nada a não ser chorar. Chorar. Deus me mostrou de uma forma assustadora e espantosa, meses atrás, o lugar onde eu seria batizado, sem nunca ter pisado os meus pés ali. Acredite você ou não. Deus faz umas coisas esquisitas, né? E eu me emociono quando eu falo do batismo. O batismo foi algo muito marcante para a minha vida. Não é que Deus vai fazer isso com todo mundo. Deus dá experiências para uns de um jeito, para outros de outra, né? Eu, por exemplo, nunca fui à frente para entregar minha vida a Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus no quarto da minha casa em São Caetano do Sul. Um dia, ali, minha mãe não estava, não tinha ninguém em casa. Me ajoelhei, fechei a janela, me ajoelhei na cama, um chãozinho de taco, né? Muitos tacos soltos ainda, porque tinha dado enchente, morava ali na enchente, tudo detonado. Me ajoelhei, falei, Senhor, eu nem sei como orar, eu nem sei me expressar, mas se tudo aquilo que aquele pastor fala nos cultos é verdade, entra na minha vida, porque eu preciso do Senhor. Eu não sei como dizer, me perdoe, porque eu nem sei o que falo. E essa foi a minha oração, e eu só chorava, e chorava, e chorava, e chorava. A minha oração foram lágrimas, não foram palavras. Há orações que nós conduzimos a Deus onde tem muita verborragia, tem muito palavreado. Mas há orações que Deus, pelo seu Espírito Santo, converte em lágrimas. E eu não sei se você sabe, mas Deus fala todos os idiomas. Ele conhece muito bem o idioma das lágrimas. Amém. Talvez quando nós nos dirigimos a Deus, nós não temos palavras. É só sussurro, gemido, choro. Deus conhece, meu irmão. Amém? Ele conhece. E esse Deus que de forma graciosa e misericordiosa agiu na minha vida, eu sei que agiu também na sua, ele é poderoso para continuar a agir na nossa vida e nos abençoar. Amém? Confie no Senhor e que essa palavra ela penetre no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado por ter trazido agora à memória essa experiência tão incrível que tive com o Senhor há anos atrás, Senhor, há cerca de 32 anos aproximadamente, quando fui batizado, e antes disso, aquele sonho que eu nunca mais esquecerei na minha vida, Senhor. A riqueza tamanha de detalhes que o Senhor deu em um lugar que eu nunca tinha ido, jamais os meus pés tinham ali pisado, e o Senhor, de forma muito graciosa, certamente para me dar uma experiência que me marcou de forma indelével, e eu jamais me esquecerei daquilo que eu vi naquele sonho e daquilo que presenciei ali naquele lugar. O Senhor preparou que eu fosse batizado nas águas. Senhor, que experiência grandiosa foi para a minha vida, Senhor. E eu espero que seja também para a vida dos queridos batizandos que vão se batizar agora nos próximos dias ali em Santa Isabel. Mas eu te peço também, Senhor, que o teu Espírito Santo toque nos corações e mentes aqui nesta noite. Talvez nem todos aqui entre nós ainda tenham reconhecido o Senhor ou admitido que o Senhor, ó Senhor Jesus, é o Senhor e Salvador particular desta pessoa. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é poderoso para nos salvar, para nos transformar, para quebrantar o nosso coração e para nos fazer novas criaturas a despeito de nós mesmos.
O Senhor é poderoso para salvar. O Senhor é poderoso para abençoar. O Senhor é poderoso para transformar. Por isso eu te peço que nesse momento, Pai, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor esteja sondando os corações, abençoando-os e aplicando a Sua gloriosa, infalível e eterna palavra nos nossos corações. Obrigado por nos instruir nessa noite sobre a necessidade, a importância e, por que não dizer, a biblicidade do batismo. O batismo é um ensino bíblico, absolutamente bíblico, e, portanto, nós devemos nos submeter a ele, bem como a tudo mais que o Senhor nos ensina na sua palavra. Que esta igreja sempre tenha esse tipo de perspectiva. Que não são homens que mandam na sua igreja, mas é a sua palavra que manda na vida da igreja, na vida do pastor, na vida dos obreiros, na vida dos membros e assim por diante. Fique conosco e continue, por favor, a abençoar a nossa vida. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.